Olá, você que nos assiste pela TV Alesp. A partir de agora, você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, quinta-feira, 13 de dezembro de 2018. A partir deste momento, preside os trabalhos da casa o deputado Doutor Ulisses, do PV. Muito boa tarde. Presente em número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Esta presidência convida o nobre deputado Coronel Telhada para fazer a leitura da resenha do expediente. Senhor presidente, nós temos aqui uma indicação do prezado deputado Luiz Carlos Gondim, indicando nos termos regimentais ao governador do Estado, no sentido de determinar a realização de estudos necessários para a liberação de recursos financeiros para atender às necessidades do Instituto Lucas Amoroso, na cidade de Guaratinguetá. Temos também uma indicação do prezado deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, indicando nos termos regimentais ao senhor governador do Estado para que determine aos órgãos competentes do Poder Executivo, no sentido de que sejam disponibilizados recursos financeiros para fins de incentivo à cultura e aquisição de livros, filmes, videoaulas e demais insumos à Secretaria de Cultura do município de Poá, no estado de São Paulo. Somente isso, senhor presidente. Esta presidência agradece ao nobre deputado Coronel Telhada pela leitura da resenha do expediente. Iniciamos a chamada dos oradores inscritos no pequeno expediente. Com a palavra o nobre deputado Orlando Bolsoni. Senhor presidente, nobre deputado Dr. Ulisses Tassinari, saúdo os deputados presentes na casa, nas pessoas do nobre deputado Gilmar Gimenez, do deputado Elcio Gasparini, ex-prefeito por 4 vezes prefeito de Ribeirão Preto. Inclusive, minha fala trata-se de um contemporâneo seu quando prefeito de Rio Preto, Wilson Romano Calil. E saúdo as deputadas presentes na pessoa da nobre deputada Alessi Brandão. São José do Rio Preto é a minha querida cidade que escolhi para constituir minha família e viver desde criança. Está de luto. A cidade perde um dos seus filhos mais ilustres, o médico, cirurgião e ex-prefeito Wilson Romano Calil, aos 86 anos de idade. O Wilson Calil foi contemporâneo, inclusive, do nobre de uma das gestões do nosso querido deputado Elcio Gasparini, então prefeito de Ribeirão Preto. Ele era casado desde 1969 com a advogada Tereza Cristina, com quem teve 4 filhos, o Wilcinho, que é médico, a Clícia também, a Cristiana e a Thaís. O prefeito Edinho Araújo decretou o luto oficial por 3 dias. Dr. Wilson era especializado em cirurgia geral e ele clinicou em São José do Rio Preto desde 1961. E até o início desse ano, com 86 anos, ele ainda clinicava regularmente, um dos maiores clínicos cirurgiões gerais que a cidade já teve. Ele se afastou no começo desse ano para cuidar da própria saúde e ele estava internado na unidade de terapia intensiva da Beneficência Portuguesa. Ele foi um homem público visionário e eu o conheci, aliás, me aproximei dele exatamente em 1968, quando esse homem público, visionário e humanista, ele liderou a primeira campanha, pelo menos a que eu conheço, de combate às drogas. Então, falando já naquele tempo da questão da dependência química, orientando os jovens. Eu deixava, então, a escola Senac, à época, me formando em contabilidade. Ele é nascido em Nova Granada,
mesma região, da cidade da região noroeste. Ele se formou pela Faculdade Nacional de Medicina do Rio de Janeiro, em 59, e 2 anos depois já montava consultório em Rio Preto. Sua lista de serviços públicos prestados a Rio Preto, a região e mesmo ao Brasil é extensa. Eu vou me deter apenas alguns aspectos aqui. Ele foi, além de ser o autor da primeira campanha contra as drogas no Brasil, ele foi também, cuidou bastante da segurança na época de prefeito, daí ele foi escolhido pelo Estado de São Paulo como bombeiro honorário, ele foi vice-presidente da Associação Paulista dos Municípios, foi professor de oratória e retórica nas faculdades Cândido Mendes, no Rio, e Gama Filho, também na União Metropolitana dos Estudantes e a União Nacional dos Estudantes. Homem culto, dominava as palavras na fala e na escrita. Ele foi também escritor e articulista de jornais e comentarista da TV, a TV Globo, a retransmissora da TV Globo em São José do Rio Preto, a TV Tem. Ele é autor de mais de 250 artigos que foram publicados em jornais e revistas sobre temas universais. Escreveu 2 livros, O Cipó Torto, A Vida de Aníbal Vieira, que conta como foi desbravado o sertão noroeste, na deputada Alessi Brandão, e também Mauro Borges, um ícone do antigo MDB. Então, Mauro Borges, a intolerável decência de um homem público, de um modelo de retidão, prefeito e depois governador de Goiás, ainda nos idos da década de 60. Durante 6 anos, o doutor Wilson foi comentarista da TV Tem, que é afiliada da Globo. Ele era membro da Academia Rio Pretense de Letras e Cultura, e na política ele foi eleito prefeito em 1972. Em 73, ele assumiu em 73, e seu vice-prefeito era também o médico cardiologista, doutor Raul Aguiar Ribeiro, um dos fundadores da nossa Faculdade de Medicina. Governou até 76. Para concluir, senhor presidente, eu quero, além disso, lembrar que ele deixou um importante legado ao sanar as dívidas públicas do município na época, e realizou obras que hoje figuram entre as mais importantes para São José do Rio Preto, fazendo o elevado João 23, que liga as 2 regiões de São José do Rio Preto, a Vila Maceno com a Boa Vista, além de preservar, pela primeira vez, escolher uma área de preservação, resquício da Mata Atlântica, que é o nosso bosque municipal, fez investimentos na área da educação, construindo escolas com características próprias, diferenciadas. Uma é chamada de Castelinho do Bosque, com todas as características de um castelo. E eu quero deixar aos familiares e aos amigos de longa lista, da qual eu tenho a honra de fazer parte, deixar os meus mais sinceros sentimentos e a gratidão eterna da população de São José do Rio Preto e região ao estimado doutor Wilson Romano Calinho. Meu carinho à sua esposa, às filhas, ao Wilcinho, filho, seus irmãos, e pedir, senhor presidente, que esse pronunciamento seja encaminhado à família do saudoso doutor Wilson Romano Calinho. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre deputado, o seu pedido é regimental e será prontamente atendido. Senhoras deputadas e senhores deputados, esta presidência tem a grata satisfação de anunciar a visita dos vereadores mirins da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, acompanhados pelo responsável, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, vereador Matheus Marum de Campos. Nós queremos, em nome de toda a Assembleia Legislativa, dar-lhe as boas-vindas, tendo a convicção que vocês realmente representarão um brilhante futuro político para a cidade de Salto de Pirapora. Queremos saudá-los também com uma salva de palmas.
Com a palavra, nome deputada Alessi Brandão. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Ulisses, senhoras deputadas, senhores deputados, deputado Elcio Gasparini, deputado Gianazzi, coronel Telhado, doutor Bolsoni. Antes de dizer aqui o nosso discurso, senhor presidente, eu quero também saudar aqui os vereadores mirins lá de Salto de Pirapora, com a companhia do professor Matheus. Meus queridos, que vocês possam ter muitas boas ideias para poder trazer futuramente para o Parlamento Municipal do Estado de São Paulo. Parabéns pela presença e muito obrigada pela presença ilustre aqui na casa. Senhor presidente, a verdadeira educação só existe e cumpre o seu papel se ela for uma educação libertadora. É nisso que os verdadeiros professores e educadores do nosso país acreditam. Na última terça-feira, esses professores tiveram uma vitória com o encerramento na Câmara dos Deputados dos trabalhos da Comissão Especial que analisa o projeto que ficou conhecido como Escola Sem Partido. É um horror. Escola Sem Partido, que é o PL 7180 de 2014. O projeto só deverá ser analisado novamente na próxima legislatura, quando uma nova comissão poderá ser instalada. Sem dúvida, foi uma vitória de todos aqueles que defendem o papel primordial da escola, que deve ser de ensinar e pensar e produzir conhecimento, e não apenas reproduzir o que já se conhece. Qualquer pessoa que tenha compromisso com a educação e com o futuro do nosso país e da juventude deve ser contra esse PL, projeto de lei, que nos coloca na contramão do desenvolvimento e da construção de uma sociedade inclusiva e que respeite a diversidade. Ainda não foi uma vitória definitiva, senhor presidente, mas temos certeza que a resistência a esse projeto funesto, que só visa censurar e amordaçar o pensamento de professores e estudantes, em todos os níveis, vai continuar e será ainda mais forte. Encerrar esse ano com essa notícia é um alento para nós, pois essa vitória nos mostrou que a resistência não é apenas uma palavra. A resistência está sendo feita na prática e será ainda mais forte em 2019. E por falar em resistência, quero aproveitar esse espaço também para parabenizar a CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. São 11 anos em luta da defesa de direitos da classe trabalhadora, do desenvolvimento, da democracia e da soberania. Desde essa criação, essa central esteve na linha de frente de todas as lutas democráticas e pelos direitos dos trabalhadores. Parabéns, CTB, parabéns ao seu presidente, sempre na resistência. Nós estamos com vocês. Eu quero aproveitar, senhor presidente, o pouco tempo que me resta, para agradecer aos 93 deputados desta casa por todo o companheirismo, por toda a solidariedade, por toda a ajuda que nos deram durante essa legislatura, de 14 até 18. Com as graças de Deus e do povo de São Paulo, nós conseguimos o nosso terceiro mandato, e é importante que seja claro que, sem a participação, a compreensão e a solidariedade dos 93 deputados desta casa, nós não teríamos conquistado tantas coisas positivas como conquistamos. São projetos de leis que se tornaram leis, foi um entendimento assim pleno, absolutamente respeitoso, com todos e todas as deputadas, independente da sigla partidária. Quero agradecer também a todas as assessorias desta casa, independente de sigla partidária, por todas as coisas positivas que trouxeram fortalecimento para o nosso mandato. Espero em Deus que a gente possa continuar mantendo essa reciprocidade de respeito, que a gente possa ter diálogo nessa casa, que não haja nenhum movimento, nenhuma ação desrespeitosa a partir de 15 de março, porque
os deputados que foram reeleitos, continuam nessa casa, são deputados que estão unidos, que estão sabendo exatamente de todas as propostas que estão vindo para cá, e nós respeitamos as pessoas. Nós não temos medo de ninguém. Nós não temos que ter medo, nós temos que ter respeito. E temos que cumprir a nossa obrigação. Ninguém aqui está fazendo favor a quem quer que seja. A nossa obrigação é cumprir o que nós prometemos para o povo. Eu não prometi nada, eu apenas cumpro o que é do meu dever. Quero agradecer a Vossa Excelência, agradecer aqui a toda a assessoria, aí, todos os deputados que compõem aqui a mesa, doutor Bolsonaro especialmente, que foi a primeira pessoa que eu conheci quando cheguei a essa casa aqui em 2011. Muito obrigado ao senhor e à sua família, né? Quero agradecer deputado Elson Gasparini também, que na nossa Comissão de Educação e Cultura foi um grande companheiro, e agradecer esse amigo combativo aí de sempre, que é o deputado Carlos Gianazzi, professor combativo, progressista, e que também é contra essa questão de partido, né? Escola sem partido. A gente não quer isso, não. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o nome do deputado Coronel Telhada. Senhores deputados e deputadas, senhor presidente, deputado doutor Ulisses, funcionários, assessores aqui presentes, quero saudar os policiais militares, na figura do cabo Ed Carlos, que está sempre aqui nos apoiando, do cabo Armando, também aqui, que representam a nossa assistência da Polícia Militar, sempre prontos aqui a trabalhar em prol não só do Estado de São Paulo, mas também aqui especificamente dessa casa. Saudar também a visita aqui do Tenente Akira, da Rota, que veio nos visitar, tomar um café conosco. A gente sempre estamos aqui recebendo policiais militares, e hoje o Tenente Akira nos brinda com a sua presença. Muito obrigado, Tenente. Um abraço a todos os irmãos do Batalhão Tobias de Aguiar. Obrigado pela presença do senhor aqui. Saudar a todos os senhores e senhoras presentes. É um prazer recebê-los. Sejam bem-vindos. Saudar a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Eu quero começar o nosso discurso saudando as cidades que hoje, dia 13 de dezembro, aniversariam. São as cidades de Palmeira do Oeste, a cidade de Luiz Antônio, a cidade de Ourinhos, terra do meu querido amigo, deputado federal, Capitão Augusto, do doutor Antônio Ferreira Pinto também, e Guaiçara. Essas 4 cidades hoje aniversariam, e eu quero mandar um abraço a todos, amigos e amigas dessa cidade. Hoje, para quem não lembra, também dia 13 de dezembro, é o Dia do Marinheiro, aniversário do Marquês de Tamandaré, que é um ícone da história militar do Brasil, um homem que honrou a sua farda, honrou a nossa bandeira e morreu humildemente. Quem não conhece a história do Marquês de Tamandaré, deve ler a história do Marquês, que foi um homem humilde em toda essência, um grande soldado, um grande brasileiro. Então, parabéns hoje, mais uma vez, à nossa Marinha do Brasil, a quem eu saúdo esses homens e mulheres dos mares, que mantêm a nossa costa molhada, a nossa fronteira molhada, mais de 250 mil milhas. Hoje nós temos um trabalho efetuado pela Marinha muito forte, que é o trabalho da Amazônia Azul, a preservação dos nossos mares. É um trabalho muito bonito, que eu pretendo trazer aqui para a Assembleia, para que todos os deputados também participem conosco desse trabalho forte junto às Forças Armadas, porque muitos deputados não conhecem, como eu mesmo confesso, não conhecia o serviço da Marinha a fundo, da Força Aérea, por ser policial militar, eu não tinha muita vivência nesse campo, e confesso aos senhores e senhoras que nós ficamos entusiasmados com o serviço que eles prestam à nação brasileira. Também quero agradecer, porque ontem nós tivemos votação nessa casa, e foi aprovado um projeto de lei de nossa autoria, o projeto 352 de 2018, que é um projeto que prevê assistência jurídica integral e gratuita para os homens e mulheres da Secretaria de Administração Penitenciária e da Fundação Casa, funcionários públicos que recebem um salário muito insignificante, que não têm os seus direitos reconhecidos,
que sofrem um trabalho terrível, trabalhar dentro de um presídio, trabalhar na escolta de presos, trabalhar com menores infratores, é uma situação muito difícil, psicologicamente muito abalada, mas esses homens e mulheres têm feito seu serviço. E ontem, através da aprovação do PL 352/2008, nós conseguimos que eles recebam assistência jurídica total e gratuita, para que possam exercer melhor a sua função. Homens e mulheres da Secretaria de Administração Penitenciária e da Fundação Casa. Parabéns a todos e agradeço aos 93 deputados aqui que votaram, aceitaram a votação do nosso projeto e solicito agora ao senhor governador do estado, Márcio França, que sancione esse projeto, que faça com que ele se torne uma lei, para que nós possamos também cobrar as ações do governo no sentido de proteger esses funcionários que trabalham num serviço muito estafante, muito difícil, mas que protegem também a cidade e o estado de São Paulo. Queria mostrar aqui, Júnior, esse é o jornal lá do bairro da Lapa, do meu amigo Bira, Jornal da Gente, é um jornal antigo. Eu tenho uma relação muito forte com esse jornal, deputado Alici Brandão, porque quando ele foi lançado eu era major comandante do 4º Batalhão, que é o batalhão que faz o policiamento na Lapa. E a primeira capa do Jornal da Gente foi comigo como major. Fui garoto propaganda do jornal aqui. Então eu tenho um relacionamento muito forte com o Bira, que é o diretor do jornal, nosso amigo, com todos os funcionários. O Jornal da Gente tem prestado um serviço muito forte ali na região oeste, principalmente no bairro da Lapa. E hoje o Jornal da Lapa, por favor aqui, Júnior. Hoje o Jornal da Lapa traz essa matéria, lembrando o aniversário do Shopping Center Lapa, que agora, dia 24 de novembro, completou 50 anos. E aqui na foto, inclusive, o prefeito que está assinando o livro ali é o prefeito Faria Lima, um homem que muito bem quisto aqui na cidade de São Paulo, foi um grande prefeito, e no dia da inauguração do Shopping Center Lapa, o Faria Lima era o prefeito e esteve lá presente. Eu queria fazer só a questão, senhor presidente, mais um minutinho somente, para ler uma parte aqui do editorial, que fala sobre a inauguração do shopping. Alici Brandão vai gostar, porque fala aqui, inclusive, o Shopping Center Lapa foi inaugurado no dia 24 de novembro de 1968, e foi o segundo shopping a ser construído no Brasil. O primeiro shopping é o shopping aqui na Iguatemi, aqui na Faria Lima. O segundo shopping do Brasil foi o Shopping Center Lapa. E foi considerado um empreendimento ousado para a década de 60. E ele fala várias coisas, eu achei interessante isso aqui, deputada Alici. A senhora que é musicista do samba, a senhora vai gostar. Várias pessoas presentes, tal, com a presença do então prefeito Brigadeiro Faria Lima, ele era oficial da Força Aérea, Faria Lima era brigadeiro, oficial general. Foram realizadas apresentações de Wilson Simonal, Moacir Franco, Vanderlei Cardoso, estava no auge, né, a Jovem Guarda, Chico Anísio, olha que beleza, e também desfiles da escola de samba Unidos de Perus, eu não sei nem se essa escola existe ainda, Unidos de Perus, sinceramente eu não sei, e Império Serrano, Escola Império Serrano do Rio de Janeiro, vejam só, veio uma escola de samba do Rio de Janeiro para inaugurar o Shopping Center Lapa. Então, realmente, na época, foi um evento muito badalado em São Paulo, podemos dizer assim, voltando aos anos 60, né, Olim? Altamente badalado, essa gíria nem se usa mais. Mas eu quero aqui, só para terminar, mandar um abraço a todos os amigos do bairro da Lapa, que nos apoiam muito, ao pessoal do Conseg, ao pessoal do 4º Batalhão, na figura do Coronel Gonzalez, que é o comandante do batalhão, agora meus irmãos, minhas irmãs, do 4º Batalhão de Polícia Metropolitana, do batalhão que eu tive a oportunidade de servir durante 5 vezes na minha carreira, fui baleado como capitão no 4º Batalhão, tem um batalhão que eu tenho um grande apreço. Mandar um abraço a todos os amigos e amigas do bairro da Lapa, a todos os lojistas aqui do Shopping Center Lapa, pelos 50 anos contemplados, também aos amigos do Mercado da Lapa, que esse pessoal nos apoiou muito na campanha. Eu não posso deixar de agradecer agora publicamente a todos os senhores e senhoras, ao Silvio, a todo o pessoal da Ótica da Lapa. Fui office boy, também não contei isso, né, Alici? Fui office boy, Olim, não sei se você chegou a ser office boy. Fui office boy na Ótica da Lapa, antes de ingressar na Polícia Militar. Com 15 anos eu fui office boy na Ótica da Lapa, do saudoso Irineu Iguchi. Então, a todos do bairro da Lapa, um grande abraço. Deus abençoe a todos. Contem conosco aqui, me permitam dizer, com todos os deputados aqui da Assembleia Legislativa. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo excedido. Uma boa tarde a todos.
Com a palavra, o nobre deputado Carlos Janazzi. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia. Primeiro eu quero aqui reafirmar o nosso compromisso, senhor presidente, de votar os projetos pendentes. Hoje é um dia importante aqui, vai ter votação. Eu faço um apelo aos deputados e deputadas, aos líderes partidários, ao presidente da Assembleia Legislativa, para que nós possamos votar, deputada Alice Brandão, o PLC 34, dos cirurgiões dentistas, o projeto da Defensoria Pública, um projeto importante, o PLC número 49, o PLC número 32, tem aqui os nossos colegas servidores aqui batalhando, inclusive com as emendas apresentadas também, o PL número 31, dos protetores animais, e todos os outros que estão na pauta. São muitos projetos, sobretudo os projetos dos servidores. O nosso empenho será nessa direção, como sempre, de várias bancadas aqui. A deputada Alice Brandão está empenhada como líder do PCdoB, né? E nós vamos fazer esse movimento aqui, pelo menos dos nossos partidos. E dizer, porque hoje nós participamos aqui de dois eventos importantes, deputada Alice Brandão, deputado Gustavo Gasparini, Olim, Telhada, nós participamos hoje de um movimento aqui de celebração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do lançamento de um observatório de agressão, de violação aos direitos humanos, que vai funcionar dentro da Assembleia Legislativa. E participei também de um outro encontro do Fórum das 6, das universidades. E hoje, em 2018, nós estamos comemorando, então, os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 30 anos da promulgação da Constituição Federal da República, a Constituição Cidadã, onde nós avançamos no sentido de inscrever direitos sociais, trabalhistas e previdenciários, que agora ela está sendo totalmente desmontada. E eu fiquei assustado hoje, porque quando eu li o jornal, o deputado Gustavo, vi a declaração do Bolsonaro, dizendo que ele vai precarizar ainda mais, vai atacar ainda mais os direitos trabalhistas. Não contente com o ataque mortal que o Temer fez com a reforma trabalhista, destruindo os direitos trabalhistas, acabando com os trabalhadores, não contente com isso, o Bolsonaro vai aprofundar a destruição da CLT e da Constituição Federal, dizendo que ele vai aproximar a Constituição do trabalho informal, ou seja, da precarização. Então, um ataque, nós estamos vendo um ataque aos direitos humanos e ao desmonte da Constituição. E também é o ano, não da comemoração, mas da descomemoração do AI-5, dos 50 anos do AI-5, ato institucional número 5, que foi editado exatamente no dia 13 de dezembro de 1968, famigerado e execrável AI-5, uma aberração jurídica e política que aprofundou a repressão do Brasil, aprofundou as perseguições já do próprio golpe empresarial militar de 64. O AI-5 é representado como golpe dentro do golpe, golpe dentro do golpe. Isso foi o AI-5, ainda no governo do general Castelo Branco, inclusive o AI-5 foi assinado, foi produzido pelo ministro da Justiça, o Gama Silva, que manchou a sua história para sempre, que era reitor da Universidade de São Paulo, professor do Largo São Francisco, mas assinou esse instrumento de opressão do povo brasileiro. E hoje nós estamos debatendo aí os efeitos nefastos do AI-5, né? Dentro de uma conjuntura que é essa nossa, de retrocessos, de ataques aos trabalhadores, ataque à mão de obra, à força de trabalho, ataque do capital, né? E onde nós estamos assistindo a história voltando para trás. A roda da história está voltando para trás. Nós estamos tendo um grande ataque no processo civilizatório do Brasil por conta, né, do governo federal, que assume agora, né, que assume o que assume, a estupidez, a ignorância, a demência, mas é uma demência a serviço da exploração dos trabalhadores, a serviço
do capital, para aprofundar a acumulação capitalista, para aprofundar e garantir, sobretudo, a margem de lucro do capital, sobretudo do capital financeiro, dos bancos, dos rentistas e dos especuladores da dívida pública brasileira. Então, é isso que nós estamos assistindo no Brasil. Mas há resistência, há um forte movimento de resistência no Brasil que não vai aceitar. Como nós derrotamos o AI-5, derrotamos o golpe empresarial militar, que estava também a serviço da acumulação capitalista, sempre a serviço deles, né, nós vamos derrotar, né, essa demência, né, a ignorância, a estupidez, o autoritarismo, o fascismo que assumiu aqui o poder nesse momento, empoderando a violência aqui embaixo. Aqui virou, agora a violência está aqui entre nós, inclusive dentro da própria Assembleia Legislativa, onde nós não temos mais nem segurança de realizar audiências públicas aqui, porque alguns segmentos invadem e tentam inviabilizar as nossas audiências públicas. Senhor presidente, muito obrigado, e nós voltaremos depois para utilizar a tribuna para continuar falando sobre a questão do AI-5. Com a palavra o nobre deputado Elson Gasparini. Senhor presidente desta sessão, deputado Dr. Ulisses Tassinari, senhoras e senhores deputados. Ontem, dia 12 de dezembro, eu tive a honra de participar da reunião ordinária do Conselho Consultivo do SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, do Estado de São Paulo, na sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo. Na oportunidade, foram apresentados os resultados de cursos, atividades realizadas em 2018 e foram apresentadas as metas para 2019 e novos programas, cursos e cartilhas reformuladas disponíveis para 2019. O SENAR hoje tem, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, 9.500 escolas, tem 11.500 cursos. E vejam só, mais de 4 milhões de alunos, isso no SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Falo com orgulho dos resultados dos trabalhos desenvolvidos pelo SENAR, não só no Estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. E é de grande importância a atividade desenvolvida pelo SENAR. E a boa notícia que eu quero dar hoje para Ribeirão Preto, a minha cidade, para toda a região metropolitana, nessa reunião que foi realizada ontem na sede da FAESP, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, sob a presidência do Dr. Fábio Meirelles, foi anunciada, senhor presidente, a escolha do SENAR para implantar o Centro de Excelência, Centro de Inovação Tecnológica de Cana-de-Açúcar na cidade de Ribeirão Preto, e que vai beneficiar não apenas a cidade de Ribeirão Preto, mas toda a região metropolitana de Ribeirão Preto, e por que não dizer, com este centro de excelência. E são 10 centros de excelência que estão programados pelo SENAR para fazer em todo o Brasil. Mas agora em São Paulo, já anunciado
o Centro de Excelência Inovação Tecnológica de Cana-de-Açúcar na cidade de Ribeirão Preto. Portanto, eu quero, nesta oportunidade, apresentar, senhor presidente, meus cumprimentos à direção do Senar e também os cumprimentos à diretoria, ao presidente Fábio Meirelles, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP. Sem dúvida alguma, o agronegócio é hoje de grande importância para a vida nacional. Nós estamos hoje em primeiro lugar no que diz respeito às receitas do comércio exterior. Todos os produtos que estão sendo levados para o estrangeiro, trazendo recursos para a economia nacional, em primeiro lugar está o setor do agronegócio. Portanto, os parabéns sinceros aqui no Estado de São Paulo, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, e também os cumprimentos ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que tem hoje no Brasil 11.500 cursos, com cerca de 4 milhões de alunos no território nacional. É, sem dúvida alguma, senhor presidente, um motivo de grande importância para o setor não apenas educacional, mas também e principalmente para o setor do agronegócio. Parabéns, portanto, ao Senar e à FAESP, Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, e parabéns a todos os moradores de Ribeirão Preto, da região metropolitana de Ribeirão Preto, por receber este importante empreendimento, o Centro de Excelência e Inovação Tecnológica do Senar, Centro para Inovação Tecnológico da Cana-de-Açúcar em Ribeirão Preto. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o nobre deputado Gustavo Peta. Caro presidente doutor Ulisses, deputada Alessi Brandão, deputado Gasparini, deputado delegado Olim, público aqui presente. Presidente, em primeiro lugar, eu faço esse discurso como também uma despedida minha aqui dessa casa após 7 meses cumprindo a função de ser deputado estadual. Na verdade, na próxima sexta-feira, amanhã, o titular da cadeira, o deputado Júnior Aprelante, reassumirá o mandato após ter servido o Serviço Público Estadual como secretário de Turismo. Mas antes da despedida, quero dizer que nessas últimas horas que estarei aqui, estarei junto com a minha líder Alessi Brandão, lutando por todos os projetos de leis que ainda estão e que deverão e que precisam estar na pauta no dia de hoje, que visam fortalecer o serviço público, os direitos dos trabalhadores, dos servidores públicos, pautas tão necessárias e importantes para o nosso Estado. E também que hoje, no período da manhã, fiquei muito feliz de participar de uma iniciativa que envolve as bancadas do PCdoB, do PT, do PSOL, mas também de muitos outros deputados e movimentos que criam o Observatório Paulista dos Direitos Humanos. Acho que será um instrumento muito importante dessa casa para defender o conjunto das pessoas nos diversos ataques aos direitos humanos, direitos que foram consagrados há 70 anos numa Declaração Universal, que foram consagrados na nossa Constituição de 88, mas que, infelizmente, são atacados no dia a dia. Aliás, chamou muita atenção o fato da gente, no dia da comemoração dos 70 anos da Declaração, ter tido a diplomação de um sujeito que, historicamente, se fez atacando
os direitos humanos no nosso país, que é o presidente eleito Jair Bolsonaro. Mas, presidente, eu queria dizer também, e a gente está aqui para defender os direitos humanos, muitas vezes a gente critica a ação truculenta ou violenta por parte das forças repressoras do Estado, mas a gente também está aqui para elogiar quando as iniciativas e os atos heróicos dos servidores públicos são feitos. E eu queria, nesse meu discurso de despedida, também fazer uma homenagem a 2 PMs, o PM Elson Cruz e o PM Lucas Felipe Amaral, que foram 2 PMs que agiram de maneira muito rápida no episódio da Catedral de Campinas, que é a minha cidade, impedindo que aquela cena que levou à morte de 6 pessoas fosse maior ainda, né? Todos aqui acompanharam o fato de um cidadão, provavelmente com algum distúrbio, algum surto psicótico, isso ainda está sendo investigado, mas o fato é que ele entrou na Catedral Metropolitana de Campinas, deputado delegado Olim, praticando aquela barbaridade, e se não fosse a ação desses 2 PMs, o número de mortos seria muito superior a esse que nós tivemos, que já foi algo que acabou tendo uma repercussão internacional, uma tragédia sem precedentes na história da nossa cidade de Campinas. Mas, presidente, eu queria me despedir dizendo que nesses 7 meses eu procurei representar o povo paulista. Quando eu assumi os trabalhos, desde o início eu disse que a razão do nosso mandato estaria muito vinculada à luta por mais direitos e à luta contra os retrocessos relacionados a direitos, relacionados ao nosso compromisso com as bandeiras progressistas. E também de estar atuando junto aos setores organizados da sociedade, que só isso daria sentido ao nosso mandato. E acredito, creio eu, que consegui cumprir essa missão. Apresentamos projetos de leis, tivemos alguns projetos aprovados, sempre oriundos da sociedade organizada, né? Eu não acho que um deputado pode ser avaliado, ou um vereador, por número de projetos ou por número de emendas, mas sim por projetos que tenham consistência, que tenham legitimidade, e essa legitimidade vem, oriundo da sociedade, do desejo de setores da sociedade que são representados aqui de modo legítimo. Também intermediamos diversos assuntos relacionados à cultura, educação, saúde. Então, busquei sempre fazer essa intermediação entre a sociedade e os poderes. Foi assim no caso, por exemplo, da discussão sobre os impactos da reforma trabalhista na categoria dos enfermeiros, junto ao Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. Foi assim com o movimento estudantil, que tem uma bandeira histórica, tanto de bolsa permanência para os alunos das FATECs, como também da criação do Bom Prato Estudantil. Como representante de Campinas, me coloquei à disposição nas discussões relacionadas ao orçamento, na crise que a Unicamp passou, fazendo uma intermediação entre o reitor, professor Marcelo Knobel, e os representantes dos trabalhadores, pondo fim a uma greve que trazia muitos prejuízos à universidade, aos trabalhadores, aos professores e aos estudantes, com algumas conquistas pontuais. Mas, presidente, o que também quero aqui deixar nesse meu último discurso, a preocupação com o próximo período. Eu desejo muito, minha líder Alice Brandão, que os próximos deputados da próxima legislatura, cumpram uma função num momento muito delicado da nossa história. Um momento em que nós temos um presidente eleito, como eu já disse aqui anteriormente, avesso aos direitos humanos, que muitas vezes procura fazer discursos contrários à democracia. É uma preocupação muito grande do que está por vir no próximo período, nesse tema relacionado à democracia e direitos humanos. O governador eleito também, por diversas vezes, na sua experiência como prefeito de São Paulo, também cometeu atrocidades contra o conjunto dos trabalhadores e a população de São Paulo, desde mentiras que foram contadas, até uma política, por exemplo, de repressão aos professores que lutam pelos seus direitos previdenciários. Então, é um cenário extremamente complicado, de avanços de pautas conservadoras. Mas eu tenho certeza que essa casa atuará com equilíbrio para poder contribuir nesse período extremamente complexo que nós vamos viver. Quero, por último, agradecer
né, agradecer aos deputados que eu conheci aqui, cumprimentando aqui também o deputado Bolsoni, agradecer em nome do presidente Cauê Macris, todos os deputados que eu convivi. As diferenças, os conflitos enriquecem essa casa. E é assim que a gente tem que consolidar e valorizar a democracia. Isso foi muito importante como um aprendizado pessoal e também como a oportunidade de conhecer representantes legítimos do povo paulista que atuam aqui nessa casa. E vou concluindo também agradecendo os funcionários públicos, em nome da Rita, que é uma funcionária pública da liderança do meu partido, o PCdoB, todos os funcionários dessa casa, que têm um brilhante trabalho, né, que se dedicam muito à atividade parlamentar e legislativa. Agradecer o meu partido, em nome da minha líder, Alice Brandão. Eu tive a honra de ser liderado pela Alice Brandão, e também, nessa eleição, que foi uma eleição muito difícil, o que me orgulha, o que me deixa muito feliz foi o fato dos votos que eu consegui ter na eleição de 2018 terem ajudado, de pequena forma, mas reconduzir a deputada Alice Brandão a um mandato que tem orgulhado o povo do nosso Estado nesses últimos 8 anos aqui na Assembleia Legislativa e que prosseguirá por mais 4 anos. Um mandato importantíssimo na luta das minorias, na luta contra o preconceito e por mais direitos para o conjunto da população. Então, dessa forma, quero dizer que retorno à minha cidade, Campinas, para assumir o mandato de vereador, do qual me licenciei no último período, e com certeza continuarei acreditando na política como um instrumento de transformação, de construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde todas as pessoas possam compartilhar a riqueza que nós produzimos nesse país e também no nosso Estado. Muito obrigado, presidente, obrigado pela tolerância do tempo. Foi o último discurso, espero um dia poder retornar a casa, mas como último discurso desse período de 7 meses, obrigado pela tolerância, obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado. Com a palavra, o nome do deputado delegado Olim. Parabéns, garotão. Vai com Deus, viu? Senhores deputados, TV Alesp, funcionários desta casa, meus colegas, minha deputada Alice Brandão, que eu tenho um carinho, um respeito muito grande para Vossa Excelência. Queria só agradecer a plateia aqui presente. Hoje o projeto de lei que foi aprovado ontem nesta casa pelos senhores deputados que me ajudaram, projeto que, na verdade, vai ajudar muito aos prefeitos do interior, que é um convênio, é um projeto, o 586, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com os municípios no intuito de estabelecer parceria entre a Polícia Civil do Estado de São Paulo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, com as guardas municipais. Projeto importante este, que hoje as guardas estão em delegacias, ajudam as polícias, principalmente no interior, com a falta de policiamento, com a falta de homens, policiais civis, mulheres, policiais militares. A guarda faz a parte da segurança no interior, juntamente com as polícias do Estado. Então, esse convênio é importante, que será uma polícia só, todos poderão estar emanados a fim de trabalhar para a segurança pública de São Paulo. Esse projeto é o 586 de 2018, o governador eleito João Dória tinha interesse nesse projeto. Na sua campanha, na sua base que ele fala sobre a segurança pública, ele coloca que as polícias civil e militar e as guardas municipais devem trabalhar juntos. E esse projeto já estava em tramitação aqui nesta casa e foi colocado ontem e foi votado e aprovado, graças aos senhores, e principalmente os senhores que são do interior. É muito importante.
a Polícia Civil, a Polícia Militar e as Guardas Civis juntas fazendo o mesmo trabalho, o mesmo papel, ajudando os paulistas e paulistanos. Então, quero agradecer a todos, quero agradecer aos deputados mais uma vez, quero que todos saibam, os policiais militares, policiais civis, que estaremos mais uma força, as guardas municipais, que são polícia também. Quanto mais polícia na rua, menos bandido roubando a gente. E polícia na rua, eu sou a favor daquela polícia que cumpra as leis, a polícia que respeite a todos, e a polícia aquela de Estado, juntamente com as guardas, porque hoje o prefeito, na verdade, ele banca uma guarda municipal que o Estado não dá conta. Então, eu acho que ele tem o direito a ter esse convênio para que todos possamos trabalhar juntos, para que não haja problema com o Ministério Público, ou porque alguém está sendo emprestado para trabalhar na delegacia de polícia ou na própria batalhão da Polícia Militar. É uma só força, uma só polícia, uma só guarda junto a favor da população. Agradeço a todos, muito obrigado, senhor presidente, é o que eu tinha para falar, mais um projeto aprovado, importantíssimo para todos os paulistas e paulistanos. Obrigado. Com a palavra o nome do deputado Ed Thomas. A tribuna agora, o deputado Ed Thomas, para falar pelo artigo 82, nesse pequeno expediente. Cumprimentar o nosso presidente, doutor Ulisses. Quero cumprimentar e já agradecer o Gustavo Peta, o deputado Peta de Campinas, onde eu pude trabalhar, tive a oportunidade de trabalhar, uma bela cidade, e dizer que as portas continuarão abertas, né? Que foi uma honra, uma alegria enorme poder conviver num tão curto período, mas a gente saber do teu segmento, da tua índole, né? E da vontade de transformar. E isso a gente não perde. Isso não nos tiram de forma nenhuma, não é mesmo? Aproveito o momento para dar um abraço no delegado Olim, projeto grandioso, muito importante, não é verdade, para todo o Estado de São Paulo. Só poderia vir de um homem de segurança como o senhor. Na verdade, sabe da minha admiração, do meu respeito, da minha torcida e da amizade, Quero dar um abraço no sempre deputado estadual, federal, prefeito, nosso querido Elson Gasparim, da tão especial Rio Preto, né? Que alegria poder conviver com o senhor, e que é uma referência para a gente, que é uma reserva da boa política. E estendo a palavra reserva da mesma forma ao meu professor, ao meu amigo, ao meu condutor aqui dentro, meu amigo Bolsoni, né? A eleição provoca a justiça e, por um outro lado, também a injustiça da informação. Muitas vezes não chega a informação daquilo que fazemos, porque se apresentamos bons projetos, não estamos fazendo mais do que nossa obrigação. E se não o fizermos, não é verdade, a crítica vem. Mas tudo é embolado e, enfim, não se chega. E, por fim, a amada Alessi, a nossa querida e amada Alessi, né? Representante do samba nesse país, né? A Alessi é aquela deputada que, se a gente não vota na gente, vota nela com toda tranquilidade. É aquele bom voto, não é verdade? É aquele voto de dignidade, de luta, né? Eu chamo a atenção de quem está assistindo e quem está aqui, se puder ler um pouquinho da história, né? Dessa menina mulher, certo? É de uma grandiosidade, né? Ela é a foto, né, daquela mulher brasileira, daquela mulher sofrida, guerreira e vencedora. Nós te amamos, viu, Alessi? Bastante, tá? Eu, em particular, digo porque trabalho no rádio, porque tive e tenho o privilégio de tocar a música dela, não é verdade? E eu sempre digo que a Globo perdeu a maior comentarista, né, do carnaval. Por quê? Porque ela virou deputada. Virou deputada, não pode aparecer mais aqui, né? Aí é que teria que ser ao contrário, por aparecer ali, porque se convidou é porque é digno, né? Se convidou é porque é digno. Então, por que tira agora? Ficou indigno porque entrou na política? Porque as pessoas boas precisam participar da política. Toda pessoa de bem tem que participar. Porque a omissão, né, das pessoas boas, do honesto, faz o crescimento do vagabundo. É simples assim. Se o honesto não entrar, o vagabundo vai tomar conta. Não é isso?
e eu quero me referir com especial atenção ao nosso pessoal do PLC 32, né? É o que está escrito na frase e na faixa, né? São Paulo precisa fortalecer o controle interno. Não preciso falar do meu compromisso, que todas as vezes que venho aqui, e vai acontecer, tá? É só não desistir. A gente não deveria ser difícil dessa forma, né? Até porque é um direito. Mas, aqui é Brasil, é a chamada democracia, às vezes é burocracia, não é isso? E a gente não vai desistir de forma nenhuma. Mas aproveitar o momento e desejar mais uma vez um Santo Natal para todos, que todos os dias de 2019 seja Natal na vida das pessoas, em especial desses funcionários dessa cidade chamada Assembleia Legislativa, que trabalha e trabalha muito. Muito obrigado a todos, muito obrigado. O que serei até mais sucinto no projeto, mas eu queria fazer um apelo, doutor Ulisses. O pessoal dos gabinetes estão trabalhando nos corredores. Não tem ar-condicionado. Não tem. Doutora sabe disso. Não estou falando isso pelo só o conforto, não. Aqui está tudo bem. Mas temos máquinas que precisam funcionar dentro do gabinete. E realmente está muito difícil, principalmente no lado do prédio, né, onde o sol é mais intenso, fica muito mais calor. E isso não é de hoje. Já há alguns dias, certo? Ele só sopra e é só ar quente. Então, pedir ao pessoal da mesa, da nossa presidência, da manutenção, porque nós precisamos cuidar de quem está trabalhando dentro dos gabinetes e está muito, mas muito difícil, né? Então, eu não sei se é um problema técnico, se é um problema mecânico, né? Mas que eu gostaria de fazer esse apelo em nome daqueles que estão trabalhando na Assembleia. E eu venho aqui para encerrar, e já agradecendo com a tolerância do nosso presidente, agradecer a votação do projeto deste deputado, que eu fiz em 2012. 2012. Não deveria ser dessa forma, gente do 32. Mas, ó, projeto 2012 foi aprovado agora, que institui a ecoterapia como método de terapêutico. A ecoterapia como método terapêutico de tratamento para habilitação e reabilitação de pessoas com necessidades especiais na rede pública de saúde e política de educação inclusiva no ensino e aprendizagem na rede pública de educação. A ecoterapia é empregada no tratamento de lesões neuromotoras de origem encefálica ou medular, patologias ortopédicas congênitas ou adquiridas, disfunções sensoriais e motoras, distúrbios evolutivos, comportamentais de aprendizagens emocional. Foi baseado na nossa PAI, certo? No autismo, na síndrome de Down, naqueles que sofreram um acidente de moto, de carro, estão numa cadeira de rodas, tetraplégicos, paraplégicos, o cachorro tão falado, tão protegido e precisa, mas ele é comparado, sim, ao cavalo. A ecoterapia é através de um lombo de um animal. Eu venho da terra do cavalo, que é Presidente Prudente. Terra do cavalo, quarto de milha. Mas tem o manga larga também. O pangaré é o melhor para a ecoterapia, certo? E é fantástico. Uma criança que com quase 4, 5 anos não ter dado um passo, não ter aprendido a caminhar, e ser colocada no lombo de um animal e, por 30 dias, já se levantar nas próprias pernas. Isso é ecoterapia, que a Polícia Militar já o faz. Não é só um projeto. Parte dos recursos das minhas emendas é para a ecoterapia. São pistas cobertas de Dracena, de Presidente Prudente, da cidade de Martinópolis, e não é só para as crianças especiais, são para as pessoas acidentadas. São Paulo tem 2 pacientes todos os dias em cadeira de rodas através de acidentes de moto, sem falar nos acidentes automobilísticos. Obrigado a todos os deputados pela aprovação deste projeto, e todos estão convidados a mandar recursos através das suas emendas impositivas, certo? Para o fortalecimento da ecoterapia no Estado de São Paulo. Obrigado pela tolerância, doutor Ulisses, presidente. Obrigado. Eu sou informado que nós temos um acordo e que podemos suspender os nossos trabalhos até às 17 horas, mais 30 minutos. É isso, presidente? 17h30? 17. Até às 17 horas, até às 5 horas da tarde. Tendo se esgotado o tempo regimental
nós damos por encerrado o pequeno expediente. Senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de lideranças, os trabalhos da presente sessão estão suspensos até às 17 horas. Está suspensa a sessão. Presidida pelo deputado doutor Ulisses do PV, esta sessão ordinária volta a partir das 17 horas. Você continue aí ligado na programação da TV Alesp. De volta aqui ao plenário Juscelino Kubitschek, ao vivo, com a continuação aqui da sessão ordinária. Sobe agora na tribuna o deputado João Caramês. Senhora presidente, senhores deputados, deputadas, público presente na Assembleia Legislativa, estamos caminhando para o final da nossa legislatura e acabei de falar no Colégio de Líderes que, pela primeira vez, estou vendo um final feliz, deputado Paulo. Há o consenso na grande maioria dos projetos. Eu tenho certeza que todos aqueles que estão lutando, serão contemplados. Mas a razão de eu estar aqui nessa tribuna é para falar de um outro assunto totalmente diferente daquele que nós estamos discutindo no Colégio de Líderes. Mas para dar uma boa notícia para a cidade de São Paulo, principalmente para os moradores da Zona Norte, Freguesia do Ó, Brasilândia, porque hoje, depois de muita luta, muita burocracia, o governo do Estado de São Paulo conseguiu rescindir o contrato de concessão da linha 6 laranja do metrô com o consórcio Move São Paulo, cujo consórcio é constituído pelas empresas Odebrecht, Queiroz Galvão e UTC. Todos nós sabemos a grande importância que tem essa linha 6 do metrô. Ela, pelo fato de ela atender várias universidades, ela foi apelidada de a linha das universidades, Mackenzie, PUC, FAAP, FMU, Unip. Todas essas universidades são servidas por essa linha. Ela vai de São Joaquim, que é a linha 1 azul, para Brasilândia. É uma linha de 15 quilômetros, que nós teremos 15 estações. O fato dele ter rescindido esse contrato significa que o Estado, o governo do Estado de São Paulo, poderá avançar em uma nova licitação. E isso é muito bom. Por quê? Porque, afinal de contas, por mais insistência que o governo tenha tido, por mais boa vontade que o governo tenha tido, no sentido de dar continuidade a essa obra, ela foi paralisada em decorrência das empresas que constituem esse consórcio estarem envolvidas na Lava Jato. A partir do momento que essas empresas foram envolvidas no Lava Jato, não puderam obter os financiamentos necessários para dar continuidade à obra, tendo em vista que o governo, Gondim, cumpriu toda a sua parte, desapropriou todas as áreas, e essa PPP previu o seguinte: o governo desapropria as áreas e o consórcio constrói e opera a respectiva linha. Finalmente, hoje, com a publicação desse decreto, declarando a caducidade do contrato, o governo do Estado de São Paulo, próximo governo do Estado de São Paulo, o governo João Dória, poderá dar início a um novo processo licitatório para que realmente seja concretizado o grande sonho daquela população da Zona Norte. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, porque na Frente Parlamentar de Apoio ao Transporte Metroferroviário que nós coordenamos, esse foi um dos temas amplamente discutido, Janazzi, para que realmente a gente pudesse encontrar um caminho. E lá, na frente, nós levantamos a possibilidade, a hipótese, de não se fazer nenhuma concorrência, de não se fazer nenhuma licitação, que com certeza absoluta, com a falta de serviço que há nesse país, várias empresas entrarão, haverá nova concorrência e nós não chegaremos a denominador comum. Por quê? Porque nós sabemos que toda e qualquer concorrência, nós sabemos como começa, mas não sabemos como termina.
Então, algumas pessoas poderão perguntar, puxa vida, se você não vai fazer concorrência, de que forma você pode continuar essa linha 6? Através do próprio metrô, através dos funcionários, dos técnicos do próprio metrô, como foi feito várias outras linhas. E quem sabe não seja a oportunidade que não só o novo governador, mas, sobretudo, o novo secretário de Transporte Metropolitano, né, deputado federal pelo estado de Goiás, que vai assumir dia 1º de janeiro a Secretaria de Transporte Metropolitano, possa conhecer um pouco a capacidade técnica que esses técnicos do metrô representam para a história do metrô nesses 50 anos praticamente. Então está aí, João Dória, secretário, nós fazemos um apelo, a Frente Parlamentar de Apoio ao Transporte Ferroviário faz um apelo ao senhor, à Vossa Excelência, para que dê a oportunidade e a possibilidade do próprio metrô estar construindo a linha 6 laranja do metrô. E, com certeza, eu tenho certeza que farão um belíssimo serviço, porque a expertise do metrô de São Paulo é uma das mais e melhores, é uma das maiores e melhores expertises do mundo. Tá bom? Está dado o recado, governador. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, deputado Carlos Gianazzi. Gostaria de utilizar a tribuna pelo artigo 82 do Regimento Interno, pela liderança do PSOL. Pela palavra do deputado Carlos Gianazzi. Esta sessão, portanto, ao vivo, é presidida pela deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, segunda vice-presidente desta casa. Sobre a tribuna agora para falar, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Senhora presidente, deputada Maria Lúcia Amari, deputados, deputadas presentes, servidores, telespectador da TV Assembleia, quero saudar a presença de vocês aqui nas galerias. Vejo aqui os executivos e analistas públicos defendendo a aprovação imediata do PLC número 32, com todas as emendas, contem, logicamente, com o nosso total apoio. E tenho certeza que, com o apoio de todos os deputados aqui da Assembleia Legislativa, né, vejo também aqui o pessoal, os pesquisadores, o pessoal do PLC número 4, defendendo o fortalecimento dos institutos de pesquisa, um projeto importante, estratégico para o Estado de São Paulo. Né, nós temos aqui o pessoal também da PEC 2, aqui dos tenentes. Eu vejo aqui também os servidores da Secretaria da Fazenda. Parabéns pela luta de vocês, contem com o nosso total apoio também. Quero dizer que nós queremos também aprovar, em caráter de extrema urgência, ainda hoje, o projeto, o PLC número 34, dos cirurgiões dentistas, que é um projeto que tem que ser votado. Nós não podemos encerrar o ano legislativo sem aprovar esse projeto, né? E também ainda nós queremos aprovar hoje ainda o PLC número 49 da Defensoria Pública, dos Defensores Públicos do Estado de São Paulo, projeto importante para valorizar a Defensoria, que tem cumprido um papel importante no Estado de São Paulo, de garantindo acesso à justiça das pessoas que não têm condições econômicas e financeiras, né? E, além disso, senhora presidente, deputada Maria Lúcia Amari, deputada Célia Leão, nós também queremos votar, fazer um apelo aqui à liderança do governo, agora a liderança do PSDB, na verdade, eu até fico confuso aqui porque nós temos, na verdade, dois governos, tem um governo saindo, que é o governo do Márcio França, e um governo entrando, que é o governo Dória, então eu faço confusão agora com os líderes aqui, eu não sei nunca com quem eu estou falando, mas eu quero fazer um apelo, então, aos dois, a liderança do Márcio França e a liderança do governador eleito Dória, para que nós possamos também aprovar o PLC número 2, de 2013, que é o projeto que trata da questão da aposentadoria especial, que é um direito garantido pela Constituição Federal, aposentadoria especial do magistério, lá na lei. Nós já aprovamos para os professores readaptados, que são integrantes, logicamente, da carreira do magistério, e os gestores escolares, que também são integrantes da carreira do magistério, e já há jurisprudência, inclusive, decisão do Supremo Tribunal Federal garantindo esse direito. Então, eu faço um apelo
para que nós possamos votar ainda hoje o PLC número 2 de 2013, que trata dessa questão da aposentadoria especial para os gestores escolares, que são os diretores das escolas, os coordenadores pedagógicos, os supervisores, que são todos professores, todos integrantes da carreira do magistério. O projeto está pronto para ser votado, regime de urgência, só votar, não tem problema nenhum. Então, são essas as nossas reivindicações, senhora presidente, e dizer rapidamente também que hoje nós estamos descomemorando o AI-5, o Ato Institucional número 5, no dia 13 de dezembro de 1968, né, foi editado o AI-5, uma aberração jurídica e política que significou o golpe dentro do golpe na época, intensificando ainda mais a repressão, as perseguições, não só à oposição ao regime militar, mas, sobretudo, ao pensamento crítico brasileiro. As universidades foram afetadas, né? Milhares de pessoas foram caçadas e perseguidas no Brasil por conta do AI-5. E nós não estamos descomemorando, porque o que nós comemoramos nesse ano, né, são 50 anos, na verdade, do AI-5, mas nós estamos comemorando, deputado Paulo Correia, hoje, os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso sim nós comemoramos. Nós comemoramos os 30 anos, agora, em 2018, foi agora a comemoração, dia 5 de outubro, da Constituição Federal, que está sendo desmontada, atacada pelo governo, desmontada pela reforma trabalhista, pela emenda 95, pela lei da terceirização, pela tentativa de reforma da Previdência contra os trabalhadores. E finalizo dizendo que eu estou perplexo com essa declaração do presidente eleito Bolsonaro, dizendo que vai aprofundar ainda mais a reforma da Previdência, que vai aproximar a Constituição da informalidade no emprego, ou seja, vem mais arroxo e mais perseguição aos trabalhadores, mas haverá muita reação, porque a palavra de ordem hoje do povo brasileiro, dos trabalhadores, é a resistência e luta contra os desmontes dos direitos sociais. Muito obrigado. Ordem do dia. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, deputado Paulo Correia. Para pedir a prorrogação dos nossos trabalhos por 1 hora. Essa presidência coloca em votação. Senhores deputados forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Há sobre a mesa requerimentos de urgência. Requerimos, nos termos regimentais, tramitação em regime de urgência para o projeto de lei 184 de 2011. Em discussão. Não havendo orador inscrito, está encerrada a discussão. Em votação. Aprovado. Requeremos, nos termos regimentais, tramitação de regime de urgência para o projeto de lei 480 de 2018. Em votação. Não havendo orador inscrito, está encerrada a discussão. Em votação. Aprovado. Requerimentos dos termos regimentais. Tramitação em regime de urgência para o projeto de lei 527 de 2018. Em votação. Em discussão. Não havendo orador inscrito, está encerrada a discussão. Em votação. Aprovado. Requerimento nos termos regimentais, tramitação em regime de urgência para o projeto de lei 600 de 2018. Em discussão. Não havendo orador inscrito, está encerrada a discussão. Em votação. Aprovado. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, deputado Paulo Correia. Para pedir a suspensão dos nossos trabalhos por 30 minutos. Antes, porém, convoco, senhoras deputadas e senhores deputados, nós temos disposto no artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 45, parágrafo 5º, ambos do regimento interno. Convoco reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento a realizar-se hoje, às 19 horas, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apresentar o voto vencedor ao projeto de lei 53 de 2017. Nos termos... Pode falar direto, projeto direto. Não, isso tem que convocar aqui. Nos termos do disposto do artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 68 do regimento interno, convoco a reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Defesa dos Direitos do Consumidor, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje, 1 minuto após o anterior, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apresentar o projeto de lei 721 de 2018, de autoria do senhor governador.
Nos termos do disposto no artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 68, ambos do regimento interno, convoco reunião conjunta das comissões Constituição, Justiça e Redação, Educação e Cultura, Finanças e Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje, 1 minuto após a anterior, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 640/2018, de autoria do senhor governador. Nos termos do disposto no artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 68, âmbitos do regimento interno, convoco reunião conjunta das comissões Constituição, Justiça e Redação, Educação e Cultura, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje, 1 minuto após a anterior, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei número 600, de 2018, de autoria do nobre deputado Marco Vignoli. Nos termos do disposto no artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 45, parágrafo 5º, ambos do regimento interno, convoco reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, a realizar-se hoje, 1 minuto após a anterior, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apresentar o voto vencedor ao projeto de lei 480... Para apreciar o PL 480/2018. Nos termos do disposto no artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 68, âmbito do regimento interno, convoco reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Transportes e Comunicações, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje, 1 minuto após a anterior, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 720 de 2018, de autoria do deputado Paulo Corrêa Júnior. Nos termos do disposto no artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 45, parágrafo 5º, ambos do regimento interno, convoco reunião extraordinária da Comissão de Educação e Cultura, a realizar-se hoje, 1 minuto após a anterior, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 1189 de 2017, de autoria do nobre deputado Celso Nascimento. Nos termos do artigo, no disposto do artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 68, ambos do regimento interno, convoco reunião conjunta das comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje, 1 minuto após a anterior, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 1291/2015, de autoria do nobre deputado Wellington Moura. Os termos do disposto no artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 68, ambos do regimento interno, convoco reunião conjunta das comissões Constituição, Justiça e Redação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje, 1 minuto após a anterior, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 527 de 2018, de autoria do nobre deputado Cássio Navarro. Nos termos do disposto no artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 68, ambos do regimento interno, convoco reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Transporte e Comunicações, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje, 1 minuto após a anterior, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 382/2018, de autoria do nobre deputado Caio França. Nos termos do artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 68, ambos do regimento interno, convoco reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Atividades Econômicas, a realizar-se hoje, 1 minuto após a anterior, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei número 635/2018, de autoria coletiva. Havendo acordo de lideranças, ficam suspensos os nossos trabalhos por 1 hora, por 30 minutos. Presidida pela deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, esta sessão ordinária volta aqui para o plenário Juscelino Kubitschek a partir das 19h30. Você continue aí ligado na programação da TV Alesp. A prorrogação desta sessão por 1h30. 1h30. Coloco em votação. Coloco em votação. Senhores deputados foram favoráveis, permaneçam como se encontram. Se os deputados foram favoráveis, permaneçam como se encontra. Aprovado. Aprovado. Agora o senhor pede a suspensão por 30. Agora pede a suspensão por 30. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. De acordo com as lideranças presentes em plenário, eu gostaria de solicitar a suspensão dos nossos trabalhos por 30 minutos. Havendo acordo de liderança,
Estão suspensos os nossos trabalhos por 30 minutos. Portanto, suspensos os trabalhos por mais 30 minutos. Continue acompanhando a programação da TV Alesp. Constituição, Justiça e Redação. A realizar-se hoje, 5 minutos após o encerramento da presente sessão, com a finalidade de oferecer a redação final aos seguintes projetos de lei. Projeto de Lei número 727/2015, Projeto de Lei Complementar 57/2018, Projeto de Lei número 570/2016, Projeto de Lei número 347/2018, Projeto de Lei número 358/2012, Projeto de Lei número 239/2013, Projeto de Lei 1257/2014, Projeto de Lei 499/2016, Projeto de Lei 1012/2017, Projeto de Lei 406/2018, Projeto de Lei número 572/2018 e Projeto de Lei número 586/2018. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Carlos Gianazzi. Presidente, havendo acordo entre as lideranças, eu solicito a suspensão dos nossos trabalhos por 15 minutos. É regimental o pedido de Vossa Excelência, estão suspensos os trabalhos por mais 15 minutos. Portanto, os trabalhos suspensos por mais 15 minutos. Continue com a programação da TV Alesp.